Olá pessoal, boa tarde. Vamos dar início à web palestra de hoje. O tema será Diagnóstico e Manejo Clínico da Esquistossomose. Nosso palestrante convidado é o Dr. Antônio Carlos de Albuquerque Bandeira, médico infectologista da DIVEP-CESAB, professor da Faculdade de Tecnologias e Ciências e membro da Sociedade Brasileira de Infectologia. Gostaríamos de dar boas-vindas a todos que estão participando e desejar uma excelente experiência com a nossa web palestra. Ok. Boa tarde a todos. Vamos começar, então, hoje a web palestra sobre o diagnóstico e manejo clínico da esquistossomose. A esquistossomose, ou chamada também esquistossomíase, ou biliarziose, ou biliarzíase mansônica, ou até mesmo doença de Manson-Pirajá da Silva, é a infecção causada pelo esquistossoma mansoni, um trematóide com nítido dimorfismo sexual, que parasita o homem e animais. Os hospedeiros intermediários, eles são moluscos do gênero Bionfalaria, sendo que a espécie Bionfalaria glabrata é a mais relacionada às áreas de elevada endemicidade, havendo ainda no Brasil a Bionfalaria tenagófila e a Bionfalaria stramínea, de importância epidemiológica. De acordo com Berkest, das várias espécies conhecidas de esquistossoma, sabe-se que o Esquistossoma mansoni é a espécie com maior distribuição global e a única espécie causadora de esquistossomose no Brasil e nas Américas, diferente de outros locais onde você tem o Esquistossoma japônico. E aqui vocês têm uma apresentação, a mostra de que no continente das Américas temos somente essa espécie aqui, que está em azul escuro, que é o Esquistossoma mansoni, que pega algumas regiões aqui do norte da América do Sul e principalmente o Brasil na faixa da região do Nordeste. A África, nós temos diversas outras espécies, além do Esquistossoma mansoni, temos Esquistossoma hematobium e temos também Esquistossoma mansoni junto com hematobium, além de Esquistossoma intercalatum. Na Ásia, Esquistossoma japonicum e o Esquistossoma malaiensis, principalmente na região, então, também asiática. Acredita-se ainda que a infecção foi introduzida pelos escravos africanos que vieram em número superior a 3 milhões a partir do século XVII, os quais estavam infectados por Esquistossoma mansoni, assim como pelo Esquistossoma hematobium, como a gente viu, que ainda persiste na África. No entanto, apenas Esquistossoma mansoni estabeleceu-se no Brasil por ter encontrado caramujos do gênero Bionfalaria, seus hospedeiros intermediários. No Brasil, estima-se que cerca de 6 milhões de indivíduos estejam infectados e 25 milhões expostos ao risco de contrair a doença, variando as taxas de prevalência de estado para estado. Também do ponto de vista epidemiológico, no período de 2003 a 2012,
Só um instantinho, por favor. Tiago, tem um rapaz chamado Robson Querino, está colocando que está sem áudio. Certo. No período de 2000 a 2012, foi observada uma positividade para o parasitológico de fezes, por exemplo, de 11,88% para o estado de Pernambuco, seguido por Sergipe, com 10,12% de positividade, Alagoas, 9,9% e Minas Gerais, de 7,5%. O que chama a atenção? Mostra que nessas regiões endêmicas, principalmente das regiões endêmicas do Nordeste do Brasil, as taxas de positividade, o que mostra a prevalência da doença, é muito elevada. A gente pensar que 10% da população seja positiva para a Esquistossoma mansoni num inquérito como esse, é algo muito importante e muito significante. Aqui nós temos, no mapa do Brasil, as faixas de prevalência de esquistossomose através da positividade no exame de fezes no período de 2003 a 2012. Então, a gente observa o seguinte: regiões hiperendêmicas, acima de 15% de prevalência, elas se encontram principalmente na região do norte e leste do estado de Minas Gerais, na região sul e leste da Bahia, na região litorânea do estado de Sergipe e também em alguns pontos, como no Maranhão, assim como em alguns estados da região norte. A faixa que vai de 5% a 15% de prevalência acompanha, de certa maneira, essas mesmas regiões, principalmente as regiões de Minas, as regiões da Bahia. Aí a gente alastra mais no estado da Bahia um cordão mais significativo de prevalência. E mesmo regiões que não cheguem a essas altas taxas de prevalência e de endemicidade, mas regiões onde se encontra a transmissão do Esquistossoma mansoni, praticamente inclui uma grande parte aqui do estado da Bahia, incluindo a região oeste do estado. A esquistossomose mansoni é uma infecção causada, então, por esse trematóide do gênero Esquistossoma, espécie Esquistossoma mansoni, pertencente ao filo Platyhelminthes e a classe Trematodia. Ele pode infectar tanto roedores quanto primatas não humanos. Contudo, os seres humanos são o seu reservatório de mamíferos predominantes. Ele apresenta um dimorfismo sexual na fase adulta, possui o corpo achatado dorso-ventralmente e se instala no sistema venoso mesentérico, ou seja, do intestino do seu hospedeiro. Então, ele vai para, no final, esse verme adulto, ele vai buscar o plexo, na verdade, venoso mesentérico e a veia porta. A fêmea mede cerca de 1,5 centímetros, então é um verme de um tamanho considerável, possui tegmento liso e uma cor mais escura devido ao seco com sangue semidigerido. E o macho mede um pouco menos, mas mede 1 centímetro, então um tamanho expressivo para esses tipos de verme. Tem o tegumento coberto por tubérculos e espinhas e um canal ginecóforo, que exatamente vai albergar a fêmea para a fecundação e, posteriormente, a oviposição. Nós teremos uma pequena pausa para rever a questão do vídeo. Então, continuando, espero que vocês tenham tido agora normalização do vídeo. A transmissão da doença ocorre pelo contato do homem com as águas onde existem moluscos planorbídeos do gênero Biumphallaria infectados, que são os famosos caramujos.
O ciclo biológico do Schistosoma mansoni, ele apresenta uma alternância de gerações entre o hospedeiro intermediário, ou seja, esses caramujos do gênero Bionfalaria, e os hospedeiros definitivos vertebrados, entre eles o homem. A vida do Schistosoma mansoni inicia-se quando as fezes de indivíduos contaminados, contendo ovos do parasito, entram em contato com a água doce. O que acontece? Os ovos em contato com a água eclodem, liberando as formas chamadas de miracídeos, que são a forma infectante para o caramujo. Os miracídeos, eles infectam os caramujos susceptíveis e cada miracídio se transforma em esporocistos primários. Um miracídio vai se transformar em alguns esporocistos primários. Cada um desses esporocistos, por poliembrionia, origina 150 a 200 esporocistos secundários, que migram para as glândulas digestivas e o chamado ovotestes, que é o do aparato reprodutor do caramujo, e depois de uma certa maturação origina as cercárias. Então, milhares de cercárias serão liberadas nas águas. Essas cercárias são móveis e elas têm intensa atividade metabólica. Essa cercária, ela é a forma infectante para o homem e penetra no homem através da pele de forma ativa. Então, não há necessidade da pele da pessoa estar comprometida, não. A cercária tem capacidade de penetrar pela pele através de seus movimentos ativos. Ao penetrar na pele, as cercárias perdem a cauda, transformando-se em esquitossômulos. Esses esquitossômulos, então, são as formas que irão migrar pelo sangue, irão até os pulmões. E em cerca de 7 dias, eles maturam, o indivíduo deglute, e eles então, nos pulmões, eles então irão penetrar, irão para o sistema porta. Após a maturação, aproximadamente de 45 dias, após a infecção, os vermes adultos se alojam no plexo mesentérico e vivem por vários anos, podendo viver até 20 anos no hospedeiro definitivo. O ciclo se completa com a postura de ovos pela fêmea. Então, já no sistema porta, então, esse verme então, ele se torna adulto e a partir então da conjugação do macho e da fêmea, como a gente falou há pouco tempo, então começa então a haver a fecundação, a produção de ovos pela fêmea, e esses ovos, na faixa de 300 ovos por dia, então a fêmea ela faz a oviposição no sistema porta, tentando então fazer com que esses ovos eles possam, então eles vão penetrar, sair da parte do sistema porta onde se encontram, penetrar pela parede do intestino e sair pela mucosa intestinal para serem eliminados. Uma parte desses ovos vai ser eliminada, a outra vai ficando muitas vezes retida na parte da mucosa, a parede da mucosa do reto. Isso muitas vezes faz pequenas formações pseudotumorais, confundidas até com tumorações. E às vezes são formações pseudotumorais de ovos que ficam ali agregados, que não conseguem chegar à luz do intestino. Contudo, cerca de 2/3 dos ovos ficam retidos na mucosa intestinal e outros alcançam os ramos da veia porta intrahepáticos, onde, após ficarem impactados em posição pré-sinusoidal, desencadeiam uma reação inflamatória granulomatosa. Ou seja, os ovos, eles são a principal forma de gerar doença no paciente que tem esquistossomose. Não é o verme adulto que está no sistema porta que gera o processo de doença. São os ovos. Por quê? No momento em que os ovos eles não conseguem ultrapassar a parede intestinal para poder fazer a penetração na mucosa e caírem dentro da luz intestinal, e eles são dirigidos pela veia porta para os sistemas intrahepáticos, eles vão causar obstrução desse sistema sinusoidal aí, hepático,
e vão causar uma resposta inflamatória. Isso tudo vai, aos poucos, deformando a arquitetura do fígado. Esses pacientes, aos poucos, vão levando a que o sistema porta comece a aumentar a sua pressão. Você começa a ter hipertensão no sistema porta, isso que vai gerar toda uma série de situações, como esplenomegalia, como varizes esofagianas, como varizes gástricas, assim por diante. Esses ovos, então, vão poder também migrar, inclusive, para outras regiões, poder pegar, por exemplo, plexo para medula e poder gerar formações nodulares inflamatórias por esses ovos ali dentro, próximo à medula, causando exatamente uma forma de esquistossomose medular. E esses ovos podem, finalmente, então, transpor a porção venosa e caírem na luz intestinal, onde, na verdade, eles serão eliminados junto às fezes para dar novamente início ao ciclo nos caramujos. Estabelece assim um processo obstrutivo para o fluxo portal hepático e intrahepático, levando à hipertensão portal, dependendo das quantidades de ovos e da fibrinogênese que se estabelece nos granulomas. Então, aqui a gente pode observar bem, né? Por exemplo, o indivíduo contaminado, então, ele elimina um miracídio nas fezes, esses miracídios eclodem, né? E penetram, então, nos caramujos, se transformam em esporocistos primários, vão se transformando em esporocistos secundários, dão origem no caramujo às cercárias que são liberadas na água e nadam livremente, e aqui, então, começa o estágio onde eles penetram as cercárias na pele do doente, essas cercárias perdem a pele e penetram, transformando em esquistossômulos, esses esquistossômulos, então, na circulação vão até o pulmão, dali eles seguem a migração para o sistema porta do fígado, amadurecem na forma adulta. Aqui está o macho, em que abriga, tem um canal ginecófalo, abriga a fêmea, e aí esses pares de vermes migram para as vênulas mesentéricas do intestino e do reto, né, depositando ovos que circulam para o fígado e caem nas fezes. Do ponto de vista clínico, pode-se identificar na esquistossomose duas fases, uma fase aguda e outra crônica. Na fase aguda, ela é geralmente vista, principalmente em aquelas pessoas que não têm contato na área endêmica, por exemplo, turistas, ecoturistas, pessoas que vão visitar, às vezes, áreas rurais, onde você tem tem lagos, tem rios, e essas pessoas acabam entrando muitas vezes em contato. Então, esses indivíduos nunca tiveram contato prévio com o esquistossoma, são pessoas que não tiveram. Então, isso é mais fácil da gente ver do que pessoas que moram em áreas endêmicas e que acabam tendo, na verdade, desde criança, são expostos. Então, é muito mais raro a gente ver essas formas agudas nessas pessoas de área endêmica e que moram ali porque essas fases agudas já ocorreram há muito tempo. Então, na fase aguda, ela se inicia pela penetração das cercárias na pele e abrange eventos como a passagem dos esquistossômulos pelos pulmões, a localização dos vermes adultos em vez do sistema porta e o início da postura dos vermes. Tá certo? Aqui, o que a gente vai ter? Aqui, muitas vezes, a gente tem assim, o indivíduo foi tomar banho no local que tem transmissão ativa de esquistossomose e ele, no mesmo dia ou no dia seguinte, nota a área, por exemplo, próximo ao calcanhar ou nas pernas, cheia de pápulas, de máculas muito pruriginosas, aquilo coça muito. Então, ele tem assim, frequentemente ele acaba indo numa emergência para passar algum remédio para alergia, porque é aquilo ali que vai chamar a atenção dele, porque houve a penetração maciça de cercárias, tá certo? E se não aconteceu isso, o que vai acontecer é que depois de alguns dias, nessa formação, nessa estrutura em que há essas formas iniciais dos esquistossomos que vão para os pulmões e depois eles vão para a circulação portal, o que vai acontecer é que isso acaba, essa quantidade de esquistossomos na circulação, dá origem a um quadro febril, muitas vezes. Então, esses pacientes começam a apresentar febre, né? E, muitas vezes, esses pacientes começam a apresentar febre alta, mal-estar epigástrico, mas não tem ainda nenhum sintoma intestinal, porque ainda não está na fase exatamente de oviposição.
Então, muitas vezes, nessa fase de circulação dos esquistossomos na circulação, o indivíduo tem um quadro febril, tem um quadro de mal-estar, e que o que vai chamar a atenção, na verdade, para o diagnóstico é a quantidade de eosinófilos no sangue periférico, que é elevadíssima. É a chamada eosinofilia, que frequentemente está em níveis de hipereosinofilia, tá certo? Na fase crônica, ela, na verdade, o que vai acontecer, passada essa fase aguda, a tendência é o verme ficar lá dentro do sistema porta e começar a liberar ovos. E, frequentemente, nessa fase, o indivíduo pode ou não ter sintomas iniciais. Ele pode ter um pouco de diarreia, ele pode ter um pouquinho de mal-estar abdominal, ele pode ter um pouquinho de dor abdominal e mais nada. E a tendência é que esse indivíduo não se torne mais sintomático, ele deixa de ter sintomas. O verme vai ficar lá, vai ficar depositando os ovos, esses ovos, uma parte são eliminados nas fezes, e a outra vai exatamente ficar na parede intestinal, vai voltar para o fígado, vai começar a obstruir o fígado, por causa das ramificações da veia porta, vai poder, então, começar a dar origem aos quadros ao longo do tempo que podem chegar à hipertensão portal e as formas outras que não sejam intestinais. Quando a gente tem o indivíduo somente nessa fase crônica, que geralmente é após os 45 dias após a infecção inicial, esse paciente frequentemente não tem sintomas, ele tem a chamada forma intestinal. E ele elimina os ovos de esquistossoma nas fezes. Essa pessoa, primeiro, ela é um risco de saúde pública porque ela está contaminando o meio ambiente. Segundo lugar, essa pessoa tem que ser tratada porque esse indivíduo tem uma forma de doença, que é uma forma intestinal. Ela ali naquele momento ainda é pouco sintomática ou sem sintoma nenhum. A tendência, à medida que, então, esses 300 ovos por dia vão sendo depositados, muitos deles, a gente viu, 2/3 refluem dentro do sistema porta, ou seja, ovos de um verme dentro da circulação venosa, isso vai obstruindo o fígado, vai começando a dar hipertensão portal. Então, esse indivíduo vai caminhar para a chamada forma hepato, e a hipertensão portal aumenta o baço, vai criando esplenomegalia, vai criando sequestração esplênica, hepatoesplênica. Então, começa a ser formas mais graves de esquistossomose. Esses ovos também, muitas vezes, vão pegar de novo a circulação, podem pegar derivações da hipertensão portal pelos ramos de mesentérica, gástrica, etc., e podem acabar, inclusive, indo para os pulmões secundariamente. Então, a gente tem hipertensão pulmonar. O outro quadro também importante e severo da doença. Então, as formas crônicas representam manifestações patológicas e clínicas decorrentes da localização dos ovos no tecido, da reação inflamatória que esses ovos causam, porque eles causam muita reação inflamatória. E o indivíduo não deixa de ter eosinofilia. Aquelas taxas mais altas na fase aguda, elas caem, mas ele continua com um certo grau de eosinofilia. Certo? Na esquistossomose aguda ocorre uma reação de hipersensibilidade sistêmica, desencadeada pela migração dos esquistossômulos e ovos. Ocorre em indivíduos expostos a cercárias pela primeira vez, e por isso é mais frequentemente observado em recrutas militares, membros de congregações religiosas que viajam para regiões rurais, ecoturistas e pessoas que têm contato com coleções hídricas com a finalidade recreativa. São pessoas que frequentemente nunca tiveram contato com esquistossoma na vida anteriormente. Crianças que nascem e moram em áreas endêmicas podem apresentar sinais clínicos de esquistossomose aguda, mas é muito mais raro. Como geralmente essas crianças vão apresentar febre, mal-estar e que se confunde com muitas viroses, muito raramente essas crianças têm o diagnóstico de esquistossomose aguda. Elas sim, buscando nos exames de sangue, principalmente o hemograma, a gente veria a eosinofilia acentuada, que nos faria suspeitar de esquistossomose aguda. No entanto, as mesmas poderão estar ausentes em função de anticorpos maternos, anti-esquistossoma adquiridos ao longo da gestação. Então, muitas crianças acabam se expondo a esquistossoma, mas como eles têm anticorpos, esses anticorpos acabam não gerando aquela resposta tão exuberante também. Uma variedade de manifestações clínicas pode aparecer durante essa fase. Dermatite cercariana, aquilo que eu falei para vocês, aquela irritação da pele com muita vermelhidão, muitos pontos de eritema, muitas pápulas, muitas
muitas lesões maculopapulares, febre acompanhada às vezes até de delírio, porque são febres muitas vezes altas, calafrios, mialgias, artralgias, tosse seca, às vezes diarreia, cefaleia, sudorese, às vezes você tem um pouquinho de linfadenopatia, raramente vai fazer uma hepatosplenomegalia, e uma pneumonite, na verdade, não é uma pneumonia, mas é uma pneumonite, podendo, excepcionalmente, ocorrer rigidez de nuca, coma e morte em infecções em extensas infestações. Somente são casos raros, muito raros. Os sintomas costumam desaparecer entre 2 e 10 semanas da fase aguda, porém podem persistir e causar a morte em infecções mais graves de altas taxas de infestação, carga parasitária. Falei, raro. Nessa fase, o exame de sangue pode revelar leucocitose. Algumas vezes, a leucocitose é intensa, pode chegar até, às vezes, 50 mil leucócitos por milímetro cúbico. E o que chama a atenção, é um marco fundamental para o diagnóstico, é a eosinofilia, que pode atingir 20, 30, 40, 50, até 60% do total de leucócitos. Então, essas hipereosinofilias, a primeira coisa que tem que vir na cabeça da gente é esquistossomose aguda, por essa forma aguda de esquistossomose. As globulinas se elevam também, muitas vezes é uma relação que se muda, inverte a relação albumino-globulina, as custas da fração gama e a velocidade de hemossedimentação frequentemente está aumentada, o VHS. Se fizermos um mielograma, ele vai mostrar a hiperplasia da série vermelha. A forma aguda da doença tem sido muitas vezes negligenciada, mal diagnosticada, subestimada e subnotificada nas áreas endêmicas. Na forma crônica, aparecem sinais e sintomas de evolução da infecção de diversos órgãos com níveis de gravidade bastante variáveis. A reação granulomatosa, ou seja, um granuloma em volta do ovo, é a marca fundamental que vai, subsequentemente, gerar doença e gerar os sintomas e sinais. Então, as manifestações clínicas elas vão depender muito da intensidade da carga parasitária. Tá certo? Quanto mais produção de ovos, mais esses ovos forem ficando na circulação porta, mais reação granulomatosa, mais inflamação, mais alteração dos fluxos de drenagem habitual do sistema porta, maiores os sintomas. Porque essas reações vão gerar fibrose tecidual, indo desde as formas intestinais, hepatointestinais, hepatosplênicas, formas neurológicas, como eu falei para vocês, e outras formas mais raras. Ainda de acordo com Grícios, essas características clínicas correspondem aos exuberantes quadros anatomopatológicos cuja especificidade foi reconhecida pela primeira vez em nosso meio por Bogliolo em 1954. Na forma intestinal, quando do início da postura, a fêmea de Schistosoma mansoni já se localiza no plexo venoso hemorroidário, nas vênulas da sua mucosa intestinal, notadamente no cólon descendente. A reação granulomatosa inflamatória pode, assim, desencadear microulcerações, pseudopólipos e microhemorragias. Muitas vezes, dor abdominal e diarreia são sintomas comuns, porém inespecíficos. O fígado e os ovos funcionam como êmbolos, ficando retidos na luz dos pequenos vasos, desencadeando resposta imune celular. A partir dessa resposta inflamatória, forma-se o chamado granuloma necrótico exudativo, que vai caminhar para um granuloma com fibrose ao seu redor. As duas formadas, a granulomatosa resultam na famosa fibrose hepática de Simmers, fibrose periportal ou em haste de cachimbo de barro, chamado de clay pipe stem fibrosis. Fibrose de Simmers caracteriza-se pelo desenvolvimento de piliflebite, granulomatosa crônica e deposição de tecido conjuntivo neoformado, rico em fibras colágenas. Isso tudo vai obstruindo o sistema porta e aumentando a pressão nesse sistema. Essa fibrose respeita os limites da cápsula de Gleason e não invade o interior dos lobos hepáticos. É uma diferença importante com os quadros de alterações hepáticas secundárias às hepatites crônicas por vírus hepatotrópicos. Com a progressiva oclusão dos vasos portais, instala-se a hipertensão no sistema porta, esplenomegalia, desenvolvimento de rica rede de colaterais, que darão veias colaterais, que darão vazão ao fluxo reprimido
para a circulação sistêmica, surgindo então as varizes de esôfago, as varizes gástricas, inclusive a possibilidade de que novos ovos atinjam essas áreas e sejam remanejados para outras áreas no próprio corpo. As formas crônicas da doença podem desencadear, além de hipertensão portal, lesões pulmonares, como eu falei para vocês. Os ovos vão para o sistema pulmonar agora de forma secundária. Não é o verme do sistema pulmonar naquela primeira fase, de esquistossômulo. Agora são ovos que vão do coração direito até o pulmão e vão obstruindo o pulmão da mesma forma que eles estavam obstruindo a rede portal hepática. Isso leva à hipertensão pulmonar também, tá certo? Esses ovos podem ir para a circulação dos plexos medulares, causando estossomose vertebral, podem ir para as regiões genitais e renais, comprometendo muitas vezes a vida produtiva do doente, além de gerar risco de letalidade, principalmente decorrente da possibilidade de hemorragias digestivas, que podem ser maciças. De acordo com afirmações de King, associam-se a isso sequelas debilitantes como anemia, astenia, diminuição do apetite, isso aqui tudo na forma hepatosplênica, déficit de atenção, tá certo? E nas formas mais graves hepatosplênicas, hipodesenvolvimento ponderostatural, caracterizado como atraso no crescimento e desenvolvimento das crianças e dos adolescentes, comprometendo o processo de aprendizagem em uma fase de formação muito importante para a vida produtiva, social e cultural dessas crianças. Com isso aqui, as sequelas debilitantes e a mortalidade indireta da estossomose, como doença hepática, hipertensão portal, mielopatia, disfunção renal com síndrome nefrótica e hipertensão pulmonar. O diagnóstico agora, como é que nós fazemos o diagnóstico de esquistossomose? Então, a coisa mais importante que a gente tem que sair daqui e levar como lição dessa web palestra. O diagnóstico de esquistossomose ele é feito através da identificação dos ovos de esquistossoma nas fezes. Esse é a forma mais, vamos chamar assim, estabelecida do diagnóstico. Eu tenho o ovo de esquistossomose nas fezes, eu tenho o diagnóstico de esquistossomose. Pode ser que eu esteja agora com esquistossomose intestinal, hepatosplênica, pulmonar, glomerulonefrite secundária aos ovos, no rim, ou medular. Não importa. O importante é que eu tenho ovos de esquistossoma mansoni nas fezes, eu tenho a doença esquistossomose. Aí agora, depender de mim, investigar para saber qual é o estágio dessa doença naquele paciente. Mas o diagnóstico ele é feito pela identificação dos ovos. Essa identificação pode ser através do exame de fezes, como nós vamos ver. Essa identificação dos ovos pode ser através de uma biópsia, que muitas vezes deve ser feita para que a gente possa chegar ao diagnóstico com a biópsia retal. Ela pode ser feita por várias maneiras em que a gente tenta isolar e verificar e diagnosticar a presença desses ovos. Mas é através desses ovos que eu tenho a segurança maior do diagnóstico de esquistossomose. Todas as outras formas que nós vamos ver, elas não são 100%, nem sensíveis nem específicas. Elas são sempre formas adjuvantes ao diagnóstico. Mas a forma principal do diagnóstico certeiro, do diagnóstico etiológico, é através da identificação do ovo de esquistossoma nas fezes. Então, o diagnóstico etiológico é feito através de métodos diretos, certo? Quais são os métodos diretos? O principal deles é o exame de fezes, barato, fácil. Posso ter 10 amostras de exame de fezes, isso não me custa nada para o paciente. Isso é uma situação que não invade em nada o doente. Qual é o problema de nós termos 2, 3, 4, 5, 6, 7 amostras de doente, se for necessário? Mas vamos atrás dessas amostras de fezes. São elas que vão garantir para a gente a certeza e a segurança para o tratamento que nós vamos ver logo a seguir. Muitas vezes a gente pode caminhar para uma biópsia retal, mas o que a gente quer na biópsia retal? Encontrar o ovo de esquistossoma para fazer o diagnóstico. Hepático, a mesma coisa. A gente faz uma biópsia, muitas vezes, em algum paciente, para encontrar exatamente as formas de ovo degenerado no fígado. E assim como em outros sítios. Todas as outras formas que nós procedermos, que não sejam essa
do diagnóstico direto e são chamados de diagnósticos indiretos. Porém, todo diagnóstico indireto, ele não dá para nós a segurança, a certeza do diagnóstico de histossomose naquele momento para aquele doente. Tá certo? Isso não garante a gente. Esse doente pode ter tido histossomose no passado e ter uma reação de ELISA positiva, imunológica. A reação foi positiva, mas ele não tem mais histossomose. Tá certo? Por outro lado, ele pode ter uma reação de ELISA negativa e ele está com verme. Como é que isso acontece? Nas formas mais precoces. O indivíduo tem só 40 dias, muitas vezes. Ele tem pouco tempo de infecção. Marcadores imunológicos. Mas ele vai ter o ovo de xistossoma nas fezes. Tá certo? Então, pesquisa de anticorpos ou antígenos são sempre indiretos. O diagnóstico de certeza se faz pelo encontro de ovos de xistossoma mansoni e os métodos mais comumente utilizados para essa finalidade é feito através dos exames diretos e o mais adequado e o mais sensível, rápido e de fácil execução é o método de Kato-Katz, que apresenta a vantagem de ser quantitativo. O método de Kato-Katz é um método em que você vai visualizar exatamente na amostra de fezes a presença dos ovos de xistossoma mansoni. Porém, a grande vantagem desse método é que ele permite quantificar. Então, isso dá uma ideia da carga parasitária que está sendo eliminada pelos vermes naquele paciente. Um único exame de fezes, por esse método, se revela em torno de 85% de casos positivos, quando a carga parasitária é alta. Então, quando a gente tem carga parasitária alta, o Kato-Katz ele é fantástico. Às vezes, na primeira amostra de fezes eu já tenho. Quando eu tenho isso, pode ter certeza que a carga parasitária é alta. Porque as cargas parasitárias mais baixas vão exigir que eu tenha, para encontrar muitas vezes os ovos de xistossoma, eu tenho que ter mais quantidade de fezes, eu tenho que ter mais exames de fezes. Certo? Os métodos indiretos, como o nome diz, são indiretos, eles procuram identificar o contato atual ou passado daquele paciente com parasita. É que nem um anticorpo. O indivíduo teve dengue, ele fica com anticorpo para dengue para o resto da vida. Quando ele faz um IgG, eu sei que ele no passado teve dengue. Mas ele está tendo dengue agora? Não. Ele fez o exame de dengue e mostra que ele tem o exame positivo. Ele tem IgG positiva. Ele tem a sorologia positiva. A mesma coisa se passa aqui. Eu tenho um paciente que veio de área endêmica, já teve xistossomose no passado, esse paciente pode, nesse momento, estar totalmente curado. Mas ele vai manter reações imunológicas de anticorpos que podem persistir, no caso, a vida toda. E se eu fizer, então, essa dosagem, eu posso ter ela positiva. Então, os métodos indiretos, eles, na verdade, vão ver muito mais isso, a resposta imunológica do hospedeiro, na verdade, do homem, aos antígenos das várias fases evolutivas desse verme. Isso é feito através, geralmente, pela pesquisa de anticorpos. As alternativas ao método parasitológico clássico são aquelas que envolvem esse imunodiagnóstico, mas são sempre mais falhas. Temos que correr atrás do método parasitológico. Nós podemos tentar detectar os antígenos parasitários através de técnicas imunológicas, mas o mais frequente é a detecção de anticorpos no sangue do doente que são dirigidos contra esses antígenos. Raramente a gente consegue, porque são caros e exigem um nível de maior sofisticação do laboratório, os métodos moleculares, para a gente encontrar antígenos do xistossoma. Então, métodos de PCR para buscar antígenos e materiais genéticos do parasita em soro, fezes, urina, etc. O ELISA. Então, o ELISA é uma técnica de imunodiagnóstico. A gente sabe o ELISA para dengue. O indivíduo teve dengue, ele tem o ELISA positivo para o resto da vida. Aqui também a gente pode utilizar essa técnica, que geralmente ela muitas vezes é utilizada em ensaios de campo, muitas vezes para dar ideia para a gente daquilo que eu mostrei logo no início da web palestra. A quantidade de pessoas que têm e já tiveram xistossomose naquela localidade. Será que eu falei que ensaios de prevalência em Pernambuco chegaram a mostrar 11% das pessoas positivas? Então, esses métodos,
eles ajudam muito também nisso, a mostrar assim, qual é o percentual de pessoas que já tiveram estossomose, tá certo? E esses métodos também eles trabalham com antígenos muito diferentes. Muitas vezes eles trabalham com antígenos dos ovos, outras vezes antígenos do próprio verme, né? Isso varia muito. O ELISA é o teste utilizado para o diagnóstico sorológico da estossomose. Frequentemente, quando eu tenho um paciente que não é de área endêmica, por exemplo, aquele ecoturista que estava, né? E esse doente ele está na fase inicial da oviposição do verme e ainda não tem uma quantidade expressiva de eliminação desses ovos nas fezes. Mas ele já tem eliminação de ovos. Então, como o ELISA é direcionado a esses antígenos de ovos do parasita, aí eu faço o teste. Ele positivo numa pessoa que nunca morou em área endêmica e que nunca teve estossomose antes, tendo um quadro clínico compatível, então isso me ajuda no diagnóstico. Mas muito pouco vai me ajudar em pacientes das áreas endêmicas. A maioria das reações indiretas, então, se baseiam em anticorpos dirigidos a componentes dos ovos de Schistosoma mansoni. Então, é outra questão muito importante. Por quê? Vocês lembram que no início a gente tinha os esquistossômulos que vieram através da transformação da cercária que penetrou na pele do paciente. Então, esses esquistossômulos, eles têm antígenos, mas a gente não consegue captar isso, tá certo? Eles vão se transformar em vermes adultos e vão começar a fazer a oviposição desses ovos no sistema porta, que isso aí vai para o intestino. Até isso acontecer, o teste imunológico de ELISA vai ser negativo. Não adianta a gente pedir um teste de ELISA nessa fase, porque ela virá negativa. Eu preciso de pelo menos 45 dias, que é mais ou menos o tempo entre o indivíduo ter sido contaminado por aquela cercária, até ele começar a eliminar o primeiro ovo. Mas esse ovo pode acabar não sendo eliminado, porque a gente viu que 2/3 dos ovos não são eliminados. Mas não importa. No momento em que ele começa a, pelo menos, o verme produzir os ovos, então o organismo produz anticorpos contra antígenos desses ovos. Aí eu passo a ter a reação imunológica positiva, ou seja, a sorologia agora vai ser positiva. Então não adianta nos primeiros 45 dias de potencial contaminação daquele paciente, eu solicitar o teste imunológico, solicitar a ELISA, ele vai vir negativo. E também, muitas vezes, nos primeiros 45 dias, eu tenho que ter claro de que o exame de fezes, muitas vezes, vai ser negativo. Bom, mas onde é que eu posso ter, então, de forma empírica, a visão de que aquele dente se contaminou com estossomose, está fazendo a forma aguda? Ele teve, então, fundamental a epidemiologia, vamos voltar para a epidemiologia. Ele teve contato em área endêmica, ele se banhou numa lagoa que tem transmissão ativa de estossomose, ele tomou banho num rio que tem transmissão de estossomose, certo? Ele começa a ter febre, mal-estar, dores no corpo, você faz um hemograma e ele tem aquela quantidade muito elevada de eosinófilos no sangue periférico. Ele tem uma eosinofilia significativa, acima de 20% de eosinófilos. Você, com o dado epidemiológico e as manifestações de doença aguda estossomose que são realmente meio inespecíficas, mas juntando isso e juntando o leucograma desse paciente com a eosinofilia significativa, dá para você tranquilamente, então, dizer que esse paciente está tendo estossomose aguda, tá certo? Então, esse paciente está tendo estossomose aguda. Eu sei que exame de indireto, o ELISA vai ser negativo, ele muitas vezes ainda está depositando ovos, e às vezes o parasitológico muitas vezes está sendo negativo, tá certo? Então, assim, a gente sabe o que acontece, que esses ensaios de ELISA, todo exame imunológico, ele tem alta variabilidade, tanto de sensibilidade quanto de especificidade. Então, esses autores aqui, utilizando essa fração solúvel de ovos, a chamada CF6, ensaio de ELISA, observaram uma sensibilidade e especificidade alta, 90% de sensibilidade e 91% de sensibilidade e 90% de especificidade. Existem regiões específicas. Esse mesmo ensaio foi criteriosamente avaliado em estudos de campo desenvolvidos no Quênia, onde você tem área endêmica para estossomose, na Arábia Saudita, onde tem área endêmica, e no Burkina Faso, um país da África com alta
taxa de prevalência de esquistossomose. Então, uma coisa é você utilizar, às vezes, em esses testes em população não endêmica. A outra é quando a gente passa para a população endêmica. E observe que esses resultados, quando você bota em populações endêmicas, pode chegar a margens bastante baixíssimas de sensibilidade e especificidade. No Burkina Faso, na África, somente 55% de sensibilidade e 17,2% de especificidade. Ou seja, mostrando, mais uma vez, que mesmo os melhores antígenos para a gente buscar os testes indiretos imunológicos, eles não são comparáveis à técnica parasitológica de Cato-Catz, que é o padrão ouro para a gente, tá certo? É no exame de fezes que a gente tem que investir. Então, essa baixa especificidade foi atribuída exatamente à técnica e à situação que os pacientes se encontravam. O que a gente vê com esses testes imunológicos, né? Com os testes de ELISA, com a sorologia para esquistossomose? Que você tem bons resultados quando você não tem pessoas de área endêmica, pessoas não tratadas, aquele ecoturista. Aí sim, para essas pessoas, a gente vai ter altas sensibilidades, na faixa de 80%, 90%, e alta especificidade, 80%, 90%. No entanto, quando a gente tem pacientes que moram em áreas endêmicas e que já foram tratados, ou seja, pacientes que foram tratados para esquistossomose, moram em área endêmica, esses testes, a sensibilidade deles, ela já varia muito, olha, vai de 45% a 90%, e a especificidade cai brutalmente. O que quer dizer isso aqui da especificidade? Por que ela cai até 6%? O que a especificidade vai dizer para mim? Ela vai dizer o seguinte, ela vai dizer uma coisa muito séria. Ela vai dizer que o exame é positivo, a sorologia é positivo, mas o paciente está curado. O paciente tomou o remédio lá, está curado, mas ele ainda tem anticorpos, ele vai ter anticorpos muitas vezes para o resto da vida. Então o teste vai dar positivo e você vai dizer, esse paciente não se curou, tem que tratar de novo. Isso fez com que alguns pacientes aqui no Brasil, e que inclusive eu, como infectologista, já inclusive acompanhei, tivessem pacientes que em um ano trataram esquistossomose 6, 7 vezes. Porque a cada vez que esses pacientes chegavam num médico diferente naquela região, eles levavam a intradermoreação, que é a outra coisa que a gente vai comentar, levavam o teste de anticorpos, a sorologia, e aí ele era tratado, retratado, e não parava de ser tratado. Foi tratado 6, 7 vezes no mesmo ano. Então, esses testes, eles têm baixa especificidade em pacientes tratados e curados. Ou seja, você vai ter muito falso positivo. Aquele positivo não é verdadeiro, é um falso positivo. Certo? Hemaglutinação, ela também é um teste imunológico, é uma sorologia, hemaglutinação. No entanto, por ela ser simples, essa técnica frequentemente é utilizada no campo, porque requer menos materiais mais simples e básicos de laboratório. A imunofluorescência indireta já são métodos imunológicos mais complexos e que podem ser, geralmente são feitos em laboratórios e que requerem, então, exatamente a possibilidade e uma certa estrutura para a realização dessa técnica. Então, utilizando o teste da imunofluorescência indireta com secções de vermes adultos, Kanamura e colaboradores relataram que a fluorescência associada ao intestino pode ocorrer 44 dias após a infecção e está consistentemente associada com a infecção aguda pelo esquistossoma mannsoni. Por que isso? Porque é aquilo que eu falei para vocês. Nos primeiros 44 dias, o teste imunológico, seja ele qual for, e aqui inclusive a imunofluorescência, que é um excelente teste imunológico, ele é negativo. E geralmente, então, ele começa a se positivar após 45 dias da infecção. E ele vai ser bom para aquele paciente que está com quadro agudo, febre, dores no corpo, mialgia, eosinofilia acentuada, aí esse teste passa a ser positivo. Quando ele passa a ser positivo, o que isso me indica? Me indica que esse paciente tem agora já o verme adulto, esse verme está depositando o ovo, e eu tenho, então, possibilidade já de tratar ele, eu devo tratar ele com as drogas que a gente vai ver mais adiante.
Em algumas situações, a gente vê, então, essas discrepâncias. É isso, por exemplo, a imunofluorescência foi aplicada como ferramenta de diagnóstico em estudos epidemiológicos. Então, estudos epidemiológicos, eles não vão discriminar, muitas vezes, entre pacientes que já tiveram esquistossomose e estão tratados, ou seja, a prevalência de indivíduos que já tiveram esquistossomose, daqueles que estão doentes naquele momento, que seriam os casos incidentes. Isso mostra a diferença, por exemplo, nesse estudo, que mostrou, por exemplo, a taxa de prevalência, ou seja, quando você pega os exames de fezes de todo mundo naquela localidade e vê quantos são positivos para a esquistossomose, em corte transversal, a taxa de prevalência foi de 1,6%, usando 3 lâminas para o exame de fezes pelo método Kato-Katz, né? Que é o que a gente recomenda. Pelo menos 3 parasitológicos de fezes. O mínimo que a gente começa. Um exame não é suficiente, porque a carga parasitária pode não ser alta. Então, com 3 exames, a prevalência naquela comunidade foi de 1,6%. Quando você faz, por outro lado, o teste imunológico com imunofluorescência, isso vai para 33%. E mostra exatamente o que eu quero falar, o que eu venho falando para vocês. Ou seja, as duas coisas são interpretadas de formas bem diferentes e têm significados bem diferentes. 1,6% de exames positivos nas 3 amostras que a gente tem que solicitar para cada doente mostra que, naquele momento, eu tenho 1,6% de pessoas infectadas, ativamente infectadas pelo verme. Eu tenho que tratar essas pessoas. Elas têm verme. Então, é por isso que eu tenho ovo nas fezes. Só que isso corresponde a 1,6%. No entanto, naquela comunidade, 33% das pessoas são positivas no teste sorológico. Tá certo? 33, ou seja, 1 em cada 3. Isso quer dizer o seguinte, que essas pessoas já foram expostas ao verme. Isso não quer dizer que elas estejam nesse momento com verme. Elas podem ter tido a doença, trataram há 3, 4 anos atrás, estão livres da doença, no entanto, elas mostram a presença do anticorpo. É a mesma coisa aquilo que eu falei para vocês da dengue. Certo? Uma coisa é ter dengue aguda, a outra é ter tido dengue e ter o exame positivo. Então, aqui mostra exatamente isso. Imagina se você pega esse teste, dessa forma, o teste sorológico, 33%, com isso sai tratando as pessoas. Você vai expor quase metade das pessoas no município, 1/3 das pessoas naquele município, a tomar remédio quando elas não precisam. Porque quem precisa é 1,6%, que são esses que estão com o verme identificado nas fezes. Tá certo? Então, esta discrepância tem a ver com toda essa situação que eu tenho mostrado para vocês aqui, certo? Que vai exatamente mostrar que a imunofluorescência em pacientes também que estão contaminados e não tratados é adequada, é importante, mas ela em pacientes já tratados, que já tiveram esquistossomose, que estão curados, ela também, da mesma forma, vai apresentar falsos positivos. E aqui a gente vai se remeter diretamente a vamos chamar assim, a um primo dos métodos sorológicos. Só que ele é diferente. Ele vai detectar, na verdade, a reação de anticorpos que você faz aquele antígeno. É igual a quando a gente quer saber se a pessoa já teve contato com o bacilo da tuberculose. A gente faz o PPD. Aí a gente vê. Quando o PPD é positivo, a pessoa não está doente. Eu sei que aquela pessoa entrou em contato com o bacilo da tuberculose, mas ela não tem necessariamente doença. Tá certo? Aqui, a intradermorreação para a esquistossomose tem a mesmíssima interpretação. Eu injetei, é como se eu estivesse vendo aquele teste sorológico. Quem teve esquistossomose, tá certo? Vai mostrar positivo. Aqui a mesma coisa. Então, na intradermorreação, tanto as pessoas que já tiveram esquistossomose, quanto as pessoas que têm esquistossomose, os dois, tanto quem já teve como quem continua tendo, vai dar o resultado positivo. É igual ao PPD. Intradermorreação para esquistossomose vai dizer simplesmente que você já entrou em algum momento da sua vida em contato com esse verme, o Schistosoma mansoni. Tá certo? Essa intradermorreação foi amplamente utilizada para diagnóstico de esquistossomose em meados da década de 50. Tá certo? Ela é uma reação de hipersensibilidade do tipo 1. Sendo positiva em mais de 80% dos portadores de esquistossomose, porém, a positividade da reação
não informa sobre a atividade da doença, já que permanece positiva em indivíduos curados por tempo indefinido. Então, a intradermorreação, ela não vai dizer se você tem naquele momento, você pode estar tendo naquele momento a histossomose, mas ela não vai diferenciar quem tem naquele momento ou quem já teve no passado. Por quê? Quem já teve a doença e já curou a doença, permanece com a reação de intradermorreação positiva por longos anos. Certo? O diagnóstico por imagem, ele é importante para aqueles pacientes em que a gente agora, feito o diagnóstico de histossomose, a gente quer saber qual é o tipo, né, a classificação de histossomose para esse doente. Ele tem só a forma intestinal, ele tem a forma hepatosplênica, certo? Então, o ultrassom de abdômen é extremamente bom, porque no ultrassonografia de abdômen, eu não só vejo como está o parênquima hepático, se o parênquima hepático estiver cheio de granulomas, eu vou ter as imagens mostrando uma ecografia muito alterada, mas principalmente a ultrassom vai me dar uma ideia muito importante do grau de hipertensão portal e de esplenomegalia. Então, nas últimas 3 décadas, o ultrassom abdominal se tornou a melhor técnica de imagem para avaliar a fibrose hepática causada por histossomose Manzoni. É um método indireto, não invasivo, portátil, sem riscos biológicos para o paciente e pode ser utilizado como método complementar ou para substituir métodos invasivos de diagnóstico. Também evidencia a fibrose periportal e hipertensão portal, principalmente hipertensão portal. Ele apresenta uma sensibilidade superior a 70% na forma hepatosplênica. Então é muito bom como método de rastreamento inicial, semelhante aos resultados obtidos com a biópsia hepática. A endoscopia digestiva alta também é de grande valia na histossomose hepatosplênica, no diagnóstico e tratamento das varizes de esôfago. Porque esses pacientes que têm hipertensão portal, eles começam a ter varizes gástricas e varizes de esôfago. E é importante que a gente faça o diagnóstico para que varizes significativas sejam identificadas na endoscopia e sejam tratadas, tá certo? Porque isso vai ser uma possibilidade, essas varizes de esôfago, de o paciente, às vezes, um dia para o outro, ele sangrar, e às vezes sangra de forma extremamente intensa, tá certo? Então, varizes de esôfago são varizes que são muito fáceis do indivíduo sangrar. E quando ele sangra eliminando sangue pelo tubo digestivo. Ele vai ter uma hematêmese e, muitas vezes, associado à melena também. A colonoscopia pode ser utilizada para o esclarecimento, muitas vezes, da diarreia com sangue, na suspeita de fórmulas pseudoneoplásicas de histossomose. Certo? E aí vamos para uma das últimas partes, que é o tratamento da histossomose. Então, no início dos anos 80, deu-se início ao uso do praziquantel, que é uma quinolona pirazina, que é efetivo contra todas as espécies de histossoma em dose única. Então, o praziquantel ele veio substituir a oxaminiquine. Então, hoje o mundo inteiro utiliza o praziquantel e o Brasil também. Ele paralisa e mata os vermes em algumas horas. Então, para isso, eu preciso ter o verme adulto. Ele não tem ação no esquistossômulo. Então, naquela fase aguda muito inicial, eu não tenho como tratar esse doente, porque o praziquantel não vai pegar. Preciso pelo menos de alguns dias para que eu tenha já o verme adulto. E os efeitos adversos são bem menores do que a oxaminiquine. Não sei a experiência de vocês aí, mas o oxaminiquine ele dava muita tontura e hipotensão. Então, o paciente ia tratar a histossomose, ele tinha que ir para a unidade de saúde, básica de saúde, ficar lá. E lá ele tomava a medicação e ficava aguardando, às vezes, 30 minutos a 1 hora. Porque muitos desses pacientes tinham tontura e muitas vezes tinham hipotensão significativa. Já o praziquantel, não. Os efeitos colaterais mais significativos são menores, geralmente são náuseas, um certo mal-estar, podendo chegar excepcionalmente a vômitos. Em infecções mais graves, né, você pode ter diarreias, cólicas, devido à mudança dos vermes, mas isso é raro, tá certo? Sem efeitos tóxicos a largo prazo conhecidos, seguro para o tratamento de crianças e mulheres grávidas, o praziquantel é hoje a droga de eleição no tratamento para histossomose. Coura, ele afirma que o praziquantel é apresentado em comprimidos administrado por via oral em dose única de 50 mg por quilo de peso para adultos e 60 mg por quilo de peso para crianças, obtendo-se assim uma taxa de cura parasitológica de 80% a 90%. Esse medicamento não mata os ovos ou o esquistossômulo, aquilo que eu falei anteriormente. Portanto, na esquistossomose aguda, o tratamento pode ter que ser repetido ou adiado por 2 a 3 meses. Geralmente, eu falei em 45 dias, né? Você geralmente dá uma margenzinha, então você trata a partir de 60 dias após o quadro inicial, né?
da data provável de infecção. E aqui nós vamos ter agora 2 casos para discussão, e eu queria a participação de vocês que estão participando, eu sei, ativamente dessa web palestra, não é isso? Então vamos para o primeiro caso, é um paciente do sexo masculino, de 64 anos, com 62 quilos de peso, vem à consulta de rotina na unidade básica de saúde. Ele mora em casa sem saneamento básico, o que é uma raridade hoje no Brasil, né? Todo mundo tem saneamento básico. Ele mora na área rural, próximo de um rio. No exame parasitológico, há a presença de ovos de Schistosoma mansoni. Como devo proceder? Então, aqui estão as 5 opções para vocês escolherem e saírem votando aqui para eu poder saber o grau de nível de que vocês estão acordados, o grau de vigília que vocês conseguiram ficar nessa palestra. Tá certo? Então, primeiro, como o paciente vai se contaminar novamente, eu opto por não tratar o paciente. Converso com ele, olha, seu Joaquim, o senhor vai, daqui a pouquinho, o senhor tem esses ovos, mas daqui a pouco, se eu tratar, o senhor vai ter esses ovos de novo, então é melhor o senhor ficar sem tratamento. A segunda opção, eu peço uma intradermorreação, porque eu só vou tratar se a intradermorreação for positiva. 3, eu trato o paciente com praziquantel, na dose de 5 comprimidos de 600 miligramas. 4, eu peço um ultrassom de abdômen, só vou tratar se tiver alterações no fígado desse paciente. E 5, eu peço um novo exame de fezes, porque pode ser que esse primeiro exame esteja errado. Então vamos lá. Então eu estou vendo que o pessoal está votando mesmo. Eu consegui manter vocês acordados aqui depois do almoço. Então aqui ó, tem um voto aqui, 2 votos, 3 votos, 4 votos. Olha que beleza. Nossa, muito bom. Olha, a primeira coisa que eu tenho a dizer para vocês é que vocês são campeões. Porque vocês todos foram na resposta certa. Todos. Então eu estou aqui até muito feliz, aqui com a minha colega Marta, lá da Diveb, aqui estamos muito felizes em ver não só a participação de vocês, mas ver que vocês estão procedendo de forma correta. Porque então agora eu vou passar só aqui para mostrar para vocês a dose de praziquantel, para mostrar que a dose era aquela mesma, mas eu já volto para cá. Então, essa pessoa mora em casa sem saneamento, está próximo do rio, tem Schistosoma mansoni. Então, a primeira opção é, como o paciente vai se contaminar novamente, eu opto por não tratar o paciente. Isso aí eu não posso fazer de forma nenhuma, porque a gente não está lidando com uma doença que é como se fosse alguém chupar um bombonzinho, tomar um refrigerante. A gente está lidando com uma doença grave. Eu não posso deixar o indivíduo com os ovos positivos sem tratamento, porque se ele estiver na forma intestinal, eu vou permitir que esse indivíduo vá evoluir. Ele vai para a forma hepatosplênica, pode ir para a forma renal, pulmonar e até a forma medular. Então eu não posso permitir uma situação dessa. Mesmo que ele se recontamine, eu tenho que tratar esse doente. Pelo amor de Deus. Faz parte da boa prática médica, né? E faz parte da ação fundamental que nós temos que ter em relação a esse doente. Então, a gente tem que tratar o doente. O quesito 2, eu peço uma intradermorreação, porque eu só trato se ela der positiva, está completamente errado, porque a intradermorreação, como eu falei para vocês, ela ocorre tanto no paciente que está com doença ativa, como naquele paciente que já teve. Então, a intradermorreação não faz diagnóstico nenhum para mim. O diagnóstico já está feito, o diagnóstico fundamental já está feito, que é a identificação dos ovos no parasitológico de fezes. Eu trato o paciente, então, certo, com praziquantel, na dose de 5 comprimidos de 600 miligramas. E vou ver aqui se está certo por causa do peso dele, é 62 quilos. Então, vamos lá. Entre 27 e 32 quilos, são 2,5 comprimidos de 600 miligramas de praziquantel. E assim por diante. Então, na faixa de peso dele, que tinha 62 quilos, são 5 comprimidos de praziquantel que eu tenho que dar para ele. Muito importante vocês saberem o seguinte, acima de 80 quilos, o número de praziquantel ele fica fixo em 7 comprimidos. Então, eu não mantenho mais essa proporção pacientes acima de 80 quilos, tá certo?
Eu peço um ultrassom de abdômen e trato somente se tiver alterações? De forma nenhuma. Eu peço ultrassom de abdômen e eu devo efetivamente também pedir ultrassom de abdômen para esse paciente, depois de, obviamente, tratar esse paciente para ver o grau, estadiar o grau desse paciente. E eu não tenho sentido nenhum pedir um novo parasitológico de fezes, porque o exame de fezes, em que quando é identificado o citosoma, o ovo dele é muito característico, não existe nenhuma dúvida, geralmente, para quem dá o laudo. O contrário é que muitas vezes me faz pedir novos exames. Se vier negativo e a suspeita continua, eu devo insistir em pedir mais parasitológicos de fezes. Tá certo? A paciente grávida de 4 meses, como eu estou vendo aqui uma pergunta, pode ser tratada? Sim. A paciente grávida pode e deve ser tratada. O praziquantel é uma droga segura na gravidez. Então vamos para o caso 2. Aqui agora nós temos um paciente de 15 anos, sexo masculino, 70 quilos, mora em Salvador. Mas até os 12 anos de idade ele morava num sítio. Feliz ele, viu? Eu gostaria de morar num sítio, mas a gente tem que morar na cidade. Ele afirma que foi tratado para xistossomose há 2 anos atrás. Ele está referindo dores abdominais e diarreia, que vem em alguns dias, em outros não. Refere sentir, às vezes, um gosto de metal na boca, sente-se empachado após grandes refeições. Seu exame de fezes foi negativo. Ele fez uma intradermorreação para a xistossomose e foi positiva. Então vamos lá agora. Como devo proceder? Pessoal, vamos começar a votar. Está na época de votar, então vamos votar. Como o paciente tem reação positiva, eu trato com praziquantel em dose única, na dose de 6 comprimidos de 600 miligramas. 2, eu trato o paciente com praziquantel e dou uma dose de corticoide para reduzir essa reação ao parasito. 3, eu trato o paciente com praziquantel na dose de 5 comprimidos de 600 miligramas. 4, eu peço um ultrassom de abdômen, uma endoscopia digestiva alta para me certificar que o paciente não tem varizes de esôfago e trato com dose dobrada de praziquantel, se houver alterações nesses exames do paciente. E 5, eu não trato o paciente porque o exame de fezes foi negativo e a intradermorreação pode permanecer positiva por muitos anos, mesmo após o paciente ter sido tratado e curado. Então vamos votar. Esgotado o tempo para votação, mais uma vez eu devo dizer que vocês estão de parabéns, tá certo? Porque a resposta correta é exatamente aquela que todos vocês votaram. Número 5, eu não trato o paciente porque o exame de fezes foi negativo e a intradermorreação pode permanecer positiva por muitos anos, mesmo após o paciente ter sido tratado e curado, como ele próprio afirmou que foi tratado para xistossomose há 2 anos atrás. Esses sintomas, entendeu, podem, muitas vezes, em pacientes com exames de fezes negativos, dor abdominal, diarreia, dia sim, dia não, gosto de metal na boca, empachado após grandes refeições, muitas vezes sugere giardia, tá certo? Então a gente tem que estar atento com giardia, porque a giardia é um protozoário que fica na região do duodeno, ou seja, lá em cima no intestino. Muitas vezes o parasitológico de fezes é muito difícil dar positivo. O exame de escolha seria a gente fazer uma endoscopia e fazer um aspirado duodenal para fazer o diagnóstico de giardia. Então a giardia lamblia é muito difícil de dar o diagnóstico e frequentemente ela dá esses sintomas altos. Dor abdominal alta, uma diarreia que um dia o paciente tem diarreia, no outro dia não tem, esse gosto estranho na boca de metal, tá certo? E frequentemente o paciente fica com muita anemia, porque a giardia é um protozoário que ele expolia muito o duodeno, então frequentemente o paciente tem anemia ferropriva. Então a gente deve buscar aí outros diagnósticos, como é o caso da giardia. Então, finalizando, eu queria dizer para vocês que no estudo do Global Burden de 2010, o número de doenças negligenciadas foi estimado em 26,06 milhões de indivíduos com essas doenças negligenciadas, sendo 3,31 milhões de doentes com xistossomose ocupando o 3º lugar do ranking, perdendo somente para as infecções intestinais por nematóides e para a leishmaniose. Com 2,99 milhões de indivíduos convivendo com essa patologia,
demonstra também sua importância no ranking das diferentes doenças negligenciadas no mundo. Em 1990, em termos de quantitativo, ela ocupava o 7º lugar, passando para 3º lugar em 2010. Então é fundamental que a gente saiba identificar corretamente o doente, saiba buscar o diagnóstico e saiba tratar o paciente com esquistossomose. Obrigado. Nesse momento vamos abrir um espaço para tirar as dúvidas que vocês foram nos encaminhando aqui durante a web palestra. Aqueles que ainda não compartilharam conosco suas experiências, suas dúvidas, ainda é o momento. Vocês podem estar compartilhando, digitem aí no bate-papo, que em seguida o nosso palestrante irá tecer alguns comentários e discutir sobre a pergunta encaminhada, ok? Vou disponibilizar as que a gente conseguiu identificar durante a web palestra. Ok? Aula Nube e Tapetinga. Tem como saber se os ovos da esquistossomose feito no método Cato-Catz são analisados? O método Cato-Catz, ele é quantitativo, então a gente tem como quantificar a quantidade de ovos. Por isso que ele é muito, muito bom. Outra pergunta de Adriana da Silva. Somente os fitoteste é indicativo para tratamento medicamentoso, ou é necessário associar tal exame com parasitológicos de fezes, método Cato-Catz? Sempre associando com o parasitológico de fezes. Resultados: fitoteste reagente e presença de eosinofilia, mesmo em fase crônica, podendo instituir o tratamento, mesmo não tendo resultado parasitológico. Aí sim, Adriana, você está colocando uma questão importante, que é você está unindo agora o teste imunológico, que é o esquitoteste, com a presença de eosinofilia. Isso pode indicar doença ativa, não pelo esquitoteste, mas pela eosinofilia. E o esquitoteste mostrando que esse paciente entrou em contato, com certeza, com a esquistossomose. Então, nessa situação, você pode ter um teste, o parasitológico, muitas vezes, em baixa carga parasitária, você vai precisar de vários parasitológicos. Como eu falei, 3 é o mínimo. A gente começa com 3, quando a gente pensa em esquistossomose. Aí, nessa situação, você pode até ponderar para tratar. Agora, o que é importante, se você tratar nessa situação, você acompanhar esse doente para ver se a eosinofilia desaparece. Porque se ela não desaparecer, então, efetivamente, seu tratamento provavelmente não teve ação nenhuma naquela eosinofilia. Esse paciente ele vai necessitar a continuidade da investigação da eosinofilia. Porque se você tratou com esquitoteste positivo e eosinofilia, apesar dele ter um parasitológico negativo, você está presumindo que ele tem esquistossomose, mas você vai ter que ter a queda da eosinofilia após o tratamento. Isso vai indicar para você que realmente tinha esquistossomose lá e você tratou. Se não cair, ou seja, se você tinha 20% de eosinofilia, 3 meses depois de tratado, você continua com 20%, com certeza tem outra coisa para você investigar nesse paciente. Pode acontecer no parasitológico Cato-Catz não se observar os ovos? Pode, a depender da carga parasitária. Por isso você tem que insistir. Não é um parasitológico, não são 2, é pelo menos 3. Mas você deve, na hipótese de diagnóstico presuntivo, você tem que insistir. Você pode ter 10 parasitológicos. Parasitológico é um exame tranquilo, fácil, barato e que é muito, muito tranquilo para o paciente fornecer. Tá certo? Então, invista no parasitológico. Quais exames disponíveis para detectar esquistossomose? É verdade que o exame de pele nunca será negativado? A intradermorreação pode ficar positiva para o resto da vida. Como eu mostrei, intradermorreação
não serve para tratar paciente. A intradermorreação, o paciente pode ter se contaminado com esquistossoma com 5 anos de idade, tratou, não tem mais nada e tem intradermorreação positiva com 30 anos de idade, com 40 anos de idade. A intradermorreação, ela é positiva, mesmo em pacientes que tiveram esquistossomose e já foram tratados e estão curados, às vezes por longo período de tempo. Paciente com sorologia por imunofluorescência após contato em área endêmica com resultado de 1 para 256 significa infecção ativa? Se o paciente apresenta clínica, pode ter sido feito tratamento, o paciente realizou o exame após 60 dias de contato com a área endêmica. Veja só, o que você está colocando são pacientes que não eram de área endêmica, foram para a área endêmica. Então, esses pacientes não são de área endêmica. Se eles foram para a área endêmica, eles têm o risco de se contaminarem. Se eles têm um exame imunológico, imunofluorescência positiva, com certeza eles entraram em contato com a esquistossoma, não tenho dúvida nenhuma. Se eles não forem tratados, com certeza esse paciente deverá ser tratado. Mas assim mesmo, você deve buscar o diagnóstico etiológico fazendo parasitológico de fezes, tá certo? Então, assim, tudo indica que essa reação de imunofluorescência, num paciente que não é da área endêmica, que esteve na área endêmica, ou seja, ele epidemiologicamente se expôs, ele tem um vínculo epidemiológico, ele tem fator de risco epidemiológico, ele tem uma sorologia positiva. Tudo realmente para ele ter, mas a gente deve, é fundamental que você continue assim mesmo, solicitando parasitológico de fezes, porque é isso que vai te dar a segurança absoluta do diagnóstico 100% de que é esquistossomose. Com isso aqui, eu diria assim, que realmente você tem uma enorme chance desse paciente ter esquistossomose e esse paciente, frequentemente, é um paciente que na avaliação médica, frequentemente vai ser tratado, tá certo? É uma situação bastante peculiar que você colocou aqui. Agora, como eu digo, o diagnóstico de certeza é o parasitológico de fezes. Numa situação dessa, você pode tratar esse doente, não tem dúvida nenhuma, mas continue investindo no parasitológico de fezes, porque mesmo tratado, esses pacientes muitas vezes ainda continuam a ter o parasitológico, ele ainda fica positivo durante algum período. Tem como saber se os ovos de esquistossoma são feitos por medicação? Voltando tudo de novo. O paciente, depois de medicado, pode ser tratado novamente após 6 meses. Veja só, o paciente que tem esquistossomose e foi tratado, tecnicamente ele foi curado. Ele tem 90% de chance de ser curado. Agora, às vezes, em pacientes que tem pacientes hipercontaminados, que tem vários vermes com quantidade de óvulos gigantesca. Pode acontecer, de repente, esse paciente cair no 10% de que foi tratado, mas ainda permaneceu lá com verme. Então, o que você pode fazer? Você tratou esses pacientes, o correto é a gente fazer exames de controle, tá certo? O Ministério, aqui está apontando para vocês, o Ministério recomenda que, o Ministério da Saúde recomenda que você faça um controle novamente com 4 meses após tratado, tá certo? Então, fica aqui a informação importante de que é a recomendação do Ministério, mas você pode repetir isso com 3 meses, você pode repetir isso de novo com 6 meses, tá certo? A recomendação do Ministério é feita para o país todo, mas você pode individualmente colocar essa situação de controle. É muito importante isso. Isso é uma situação importante. Não abordamos diretamente, mas foi muito importante a sua pergunta, porque levanta essa questão. O tratamento, ele é, a princípio, 90% eficaz. E a forma da gente monitorar a possibilidade desse paciente ainda não ter sido erradicado é 3 a 6 meses você solicitar um novo exame de parasitológico de fezes. Não adianta pedir nada para vocês. ELISA, imunofluorescência, nada daquilo ali, porque tudo aquilo ali vai ser positivo, tá certo? O fundamental vai ser o parasitológico de fezes. Nesses casos, inclusive, o que eu sugiro é que vocês façam muitas lâminas, porque esse paciente, após tratado, ele vai ter uma carga parasitária provavelmente muito baixa. Então não vai ser com 1 nem 2. Façam 3 para cima, tá certo? Paciente de sorologia por imunofluorescência, após contato com a área endêmica, significa infecção ativa. Se o paciente apresenta clínica, pode ser feito tratamento. A gente realizou o exame para 60 dias de contato com a área endêmica. O que eu falei, paciente de área não endêmica, então, se expôs em área endêmica, então ele tem risco de esquistossomose. 1. 2. Ele tem quadro clínico, que você está colocando. Segunda situação. 3, ele tem uma imunofluorescência positiva. Esse paciente
tem critério suficiente para tratar. Independente, nessa situação específica, independente até do resultado parasitológico de fezes. Ele tem 3 situações que são sintoma clínico, exposição em área endêmica de paciente que não veio por área endêmica e tem a imunofluorescência positiva. Então, esse paciente deve ser tratado. Agora, além disso, de tudo isso que você colocou, deve ser feito exames parasitológicos de fezes também, tá certo? Nessa situação, parasitológico de fezes, ele pode até vir depois do tratamento, não tem problema. É uma situação excepcional. Mas você deve solicitar o parasitológico de fezes, tá certo? Agora, nessa situação, o paciente provavelmente de área não endêmica, tipo um ecoturista, ele com certeza você imagina que ele não tenha tido nenhum contato com histossomose, então o exame desse mostra o contato prévio. Como o contato prévio você não tinha, então isso está apontando que o contato prévio é naquela situação, entendeu? Então, nessa situação, trate esse doente, tá certo? Mas não deixe de pedir parasitológico de fezes. E, finalmente, como funciona o controle de tratamento, é aquilo que eu falei. Entre 3 a 6 meses, o Ministério recomenda 4 meses, você fazer nova solicitação para lâminas de parasitológico de fezes. Não deixe de pedir 3 exames, tá certo? Bom, então nós chegamos ao final dessa web palestra. Eu agradeço muito a participação de todos vocês nos casos clínicos e também nas perguntas. E essa web palestra vai estar disponível para que não só vocês, como várias outras pessoas possam ter acesso. Muito obrigado. Mais uma vez agradecer a todos. Aproveito para informar que as pessoas que solicitaram a sua declaração de participação deverá preencher o link que foi disponibilizado aí no bate-papo. Eu vou disponibilizar mais uma vez. É necessário o preenchimento do formulário e lembramos que a declaração não é enviada por e-mail. Então, após você preencher este formulário, será disponibilizado no próprio site do Telesaúde, esse que eu coloquei agora no bate-papo aí. Aí você poderá procurar pelo nome da web palestra e em seguida buscar pelo seu próprio nome e fazer o download aí na sua residência da declaração, ok? Convido a todos para a próxima semana, na terça-feira, participarem da próxima web palestra com o José Cristiano Sócio, diretor da Atenção Básica da Secretaria de Saúde do Estado, onde será abordado a função do agente de combate, agente comunitário de saúde. Então, até a próxima semana. Boa tarde.